Quero ler com a igreja o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Apenas o verso 12. Que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos dizer só essa última parte do versículo? Até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Hoje é o último domingo do ano de 2025, não é ainda o culto da virada, mas nós já podemos tratar acerca desse ano que está se findando. O ano de 2025, ao concluir no dia 31, terá os seus 365 dias. Foram 365 oportunidades que você teve de estar aos pés do Senhor, de buscá-lo como nunca buscou antes, de estar com a sua família, de se empenhar no seu trabalho, se empenhar nos seus estudos. Foram 365 oportunidades de você ter bons momentos, mas talvez foram algumas oportunidades em que você teve momentos ruins. Mas a realidade é que quando nós lemos essa passagem de 1 Samuel 7,12, nós vemos uma realidade muito importante para as nossas vidas nesse ano de 2025. Porque muitos podem pensar que Deus o abandonou, que Deus, por um momento, se esqueceu. Mas a realidade é que hoje, nesse dia 28 de dezembro, você está aqui, nessa noite, neste culto, porque até aqui o Senhor te ajudou. Quando nós lemos esse versículo, nós primeiro, para nós compreendermos a força desse versículo, a intensidade dessa afirmação de dizer até aqui o Senhor me ajudou, nós precisamos entender o contexto desse livro do profeta Samuel. Nos capítulos anteriores, Israel estava espiritualmente derrotado antes de estar militarmente derrotado. O povo de Israel, eles estavam vivendo uma morte espiritual intensa. O povo havia se esquecido de Deus. Israel, então, ali, eles enfrentam um dos seus maiores inimigos, no capítulo 4. Eles enfrentam um dos maiores seus inimigos, que era o povo filisteu. O povo filisteu atacou a Israel. E eles, achando ali que sairiam vencedores. Mas a realidade é que houve uma derrota grande. Essa derrota foi, além dela ser grande, ainda aconteceu uma coisa que Israel não premeditava, não imaginava acontecer. Os filisteus levaram a Arca da Aliança. Porque Israel, qual que era a estratégia deles? Eles iam para o campo de batalha e levavam a Arca da Aliança, achando que aquele símbolo, porque a Arca da Aliança ela simbolizava, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Eles acreditavam que apenas levando a Arca da Aliança para o meio daquela batalha, eles sairiam vitoriosos. Mas a realidade é que não basta apenas um símbolo da presença de Deus. É necessário Deus estar realmente
presente. E pelos demasiados pecados de Israel, pelo seu afastamento espiritual do Senhor, Deus não estava presente naquele dia, naquela batalha. O resultado de tudo isso foi uma derrota humilhante. Uma derrota humilhante. A arca da aliança foi levada. E milhares de soldados israelitas morreram. Milhares morreram. Israel, ela queria ali apenas a presença simbólica de Deus, mas não queria a obediência. Eles achavam que apenas com os símbolos era suficiente para receber de Deus a vitória, para ter naquela guerra o vencedor de todas as guerras. Mas a realidade é que antes de Deus lutar a sua guerra, Ele quer receber de você, Ele quer ver em você, primeiramente, obediência aos seus estatutos. Então, eles usaram a arca da aliança como um amuleto. Muitas pessoas usam amuletos, cordões, braceletes, achando que aquilo ali pode proteger de alguma coisa, que pode trazer sorte, traz dinheiro. Ou muitos, aqui não, mas lá fora, muitos vão passar a virada de branco, outros vão passar de amarelo, outros vão para a beira do mar e tem que pular 7 ondas, para que no ano de 2026 traga sorte, traga dinheiro, traga prosperidade. Mas a realidade do cristão que quer ter um 2026 próspero está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Quando Deus fala para Josué, olha, você quer ser bem-sucedido? Quer que os teus planos deem certo? Quer ter vitória nas tuas guerras, nas tuas batalhas? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nela e dia e noite. Porque assim você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Então Israel, eles usaram a arca como um amuleto, não como um sinal da aliança. Porque a arca da aliança, ela representava a aliança que Deus tinha com o povo de Israel, o seu povo escolhido, o povo protegido de Deus. Mas eles não obedeceram ao Senhor, apenas quiseram usar Deus como um amuleto. Nos capítulos 5 e 6, Deus mostra que não depende de Israel para manifestar a sua glória. A arca da aliança foi levada. Os filisteus na batalha roubaram a arca da aliança. Levaram ela para o território deles. A arca está lá, no território filisteu. Só que os filisteus, eles achavam que Deus só manifestava a sua glória quando a arca estava no meio de Israel. Mas a realidade é que Deus, que é o dono de todo o poder, Ele se manifesta onde Ele bem quiser, quando Ele quiser. E ali, quando aquela arca está lá nos filisteus, Deus manifesta a sua glória. E o deus Dagon, a qual os filisteus adoravam, cai morto diante da arca. Era Deus mostrando que não há outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E não foi apenas isso. O Deus que eles tanto acreditavam caiu morto diante daquela arca. Inúmeras pragas passaram a atingir o território filisteu. Aí eles pensaram assim, rapaz, quer saber? Vamos devolver essa arca.
Vamos devolver essa arca, porque se ela passar mais um segundo aqui com a gente, é capaz de destruir todo o nosso povo. E o texto fala que os filisteus devolveram a arcas e ainda devolveram com ofertas. Tentando ali, vamos se redimir aqui, vamos ficar de bem. Mesmo quando o povo falha, Deus continua soberano. A glória de Deus, ela não está presa à fidelidade humana. Os filisteus achavam que a arca, o poder de Deus, só se manifestava no meio do seu povo, mas Deus se manifesta em qualquer lugar, porque Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. A arca agora ela voltou. No início desse capítulo 7, a arca volta para Israel. A arca que simbolizava, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus, a presença, voltou para o povo de Israel, mas o povo de Israel continuou distante da presença. Continuou afastado da presença. A arca ela permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos. Um símbolo que era tão importante ao povo de Israel, que Deus instituiu lá no deserto, para ser colocado no tabernáculo. Agora ficou um símbolo esquecido. A arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E ninguém fizeram pouco caso. Ninguém queria saber, ninguém se importava. O texto diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eles sentiam saudade de Deus, mas não fizeram nada para mudar isso. Eles não queriam mudar de vida. Eles não queriam mudar as atitudes que eles vinham cometendo, dividindo a glória de Deus com outros deuses, cometendo pecados, torpezas, iniquidades, esquecendo-se da presença. Quando os seus antepassados, Moisés, no deserto, Moisés não queria viver longe do Senhor. Certa vez Moisés, falando com Deus, ele meio que desafia o Senhor. Ele fala: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair do lugar. Ele ansiava pela presença. Era apaixonado pela presença de Deus. E agora o povo de Israel estava esquecido. A arca voltou, mas eles continuavam distantes. É possível sentir falta de Deus sem se arrepender de verdade. Muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, quando a coisa aperta, ele reconhece: poxa, eu podia estar na casa de Deus agora, podia estar orando ao Senhor, podia estar servindo na igreja, mas é só por um momento, logo passa, e continua fazendo as mesmas coisas que realizava, que fazia. O verdadeiro avivamento começa com arrependimento. No capítulo 7, no versículo 3 ao 6, Samuel chama o povo
ao arrependimento. Ele fala: abandone os deuses estranhos. Quando Deus entregou a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Israel estava infringindo o primeiro mandamento que Deus deixou nas tábuas. Se o primeiro já estava sendo infringido, imagina os outros 10, os outros 9. Então Samuel, ele chama o povo para se arrepender. E ele começa logo com o primeiro mandamento: vamos abandonar os deuses estranhos, porque nós só temos um único Deus. Volte o seu coração, Israel, ao Senhor. Porque não adianta simplesmente abandonar. Se você comete uma iniquidade, um pecado, você busca se arrepender daquele pecado, você quer se afastar daquele pecado, daquela iniquidade, você precisa preencher o espaço daquele pecado com outra coisa. É aí que entra a busca pela presença de Deus. Quando Samuel, ele fala ao povo: abandone os deuses estranhos e voltem os seus corações ao Senhor. Eles estavam olhando para uma direção, agora ele fala: vamos olhar para o sol da justiça, vamos olhar para o coautor e consumador da nossa fé, vamos olhar para aquele que foi para o céu preparar uma casa nas mansões celestiais para as nossas vidas. Volte o seu coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. O povo de Israel compreendeu a palavra do profeta. O texto fala que o povo confessa os seus pecados. O povo passou a jejuar. O povo reconheceu: Senhor, nós pecamos contra ti. Porque o primeiro passo do arrependimento é você reconhecer que pecou. Não existe arrependimento sem você reconhecer que é um pecador. O povo reconheceu. E ali começou, então, um avivamento na história de Israel. Antes da vitória externa, Deus, ele quer promover no seu interior uma restauração. Talvez muitas das vezes você pensa: poxa, nesse ano de 2025 eu esperei tanto pelo cumprimento de uma promessa. Nesse ano de 2025 eu esperei tanto por uma bênção e nós já estamos no dia 28 e nada aconteceu. Talvez porque ainda Deus está tentando restaurar o teu interior, para que você viva as vitórias externas, a quais todos poderão ver a mão de Deus sobre a tua vida. No versículo 7 ao 11 ele continua: a batalha é vencida enquanto o povo ora. As batalhas nós vencemos através da oração. Este ano é o ano da intercessão. Quantas pessoas que estão com seus nomes naquele bastão de oração? Muitas ainda estão lutando pelas suas vitórias, buscando a Deus pelas suas vitórias. Estamos intercedendo a Deus por essas pessoas. Mas muitas ao longo do ano receberam as suas vitórias. Porque é através da oração que nós vencemos as nossas batalhas. Os filisteus atacam novamente.
Só que agora a realidade era diferente daquela que aconteceu lá no capítulo 4. Israel, eles não confiaram mais nas armas, nos soldados, no exército poderoso. Mas a realidade é que eles pediram ao povo para orar. Foi o pedido do profeta Samuel. Vamos orar. Samuel, então, ele oferece sacrifício e clama ao Senhor. E Deus troveja dos céus e confunde todos aqueles inimigos. Veja a diferença. Na batalha lá no capítulo 4, eles levam a arca da aliança para o meio da guerra e nada acontece. Não aconteceu nada. Agora eles vão para a guerra em oração. E Deus dos céus, Ele manda o socorro. O texto, ele não diz que Israel lutou melhor. Mas o texto diz que Deus pelejou por eles. Quando você ora, Deus peleja por você. Quando você busca a Deus, Ele intervém em seu favor. Quando você clama ao Senhor Todo-Poderoso, Ele é capaz de trovejar dos céus para que haja um reboliço aqui embaixo e ocorra a mudança que você precisa na sua vida. Só depois de tudo isso que eu falei, e que nós chegamos no versículo 12, onde Samuel vai levantar um altar. E ele chama esse altar de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. O Ebenezer, ele não foi levantado após uma vitória comum, mas ele foi levantado após uma grande derrota, que foi da batalha dos filisteus. Uma grande perda, que foi da arca da aliança, que fora levada. Ele ocorre após uma disciplina aplicada por Deus no povo de Israel. Ele ocorre após arrependimento. O povo de Israel reconheceu os seus pecados e se arrependeu diante do Senhor. Ele ocorre após uma restauração que Deus realizou por completo na vida do povo de Israel. E ele também ocorre após uma intervenção divina. Agora nós podemos compreender o que diz essa frase. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi por causa de tudo isso que eles passaram. Até aqui nos ajudou o Senhor. A ajuda do Senhor ela começa nas nossas vidas quando nós reconhecemos a nossa dependência. Você é dependente de Deus? Quando Samuel fala no capítulo 7, versículo 3, ele diz ao povo: lançai fora os deuses estranhos. Ele queria mostrar ao povo: olha, você não precisa desse Deus para te dar fertilidade, desse Deus para fazer a tua plantação crescer, desse Deus para te trazer dinheiro e sustento para sua família, desse Deus que manda a chuva. Você não precisa. Você precisa depender apenas
do único Deus de Israel, o Criador de tudo, o vencedor de todas as batalhas. Quando o salmista fala no Salmo 127, verso 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não for a mão do Senhor, primeiramente, nos seus projetos, nos seus planos, no seu lar, não avança, não prospera, não vai em frente. Israel só experimenta a ajuda de Deus quando eles pararam de confiar nos símbolos estranhos, nos símbolos contrários, e eles voltaram os seus corações ao Senhor. Deus, ele não age plenamente onde há autossuficiência. Tem muita gente que pensa: poxa, eu sou dono do meu nariz. Eu posso, eu faço, eu consigo. A realidade é que a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a própria força. Ele não está falando de eu confiar no Jailson, mas de confiar em mim mesmo. Achando que eu, com as minhas próprias forças, posso mover céus e terra. Posso fazer o que eu bem quiser. A realidade é que o arrependimento, ele abre um espaço para que Deus intervenha em nosso favor. Enquanto nós tentamos resolver tudo sozinhos, a ajuda de Deus é limitada. Enquanto você não reconhecer que você depende do Senhor para vencer, a ajuda dele a você vai ser limitada. Mas quando nós reconhecemos a nossa dependência, a graça de Deus se manifesta a nós. Reconheça o quanto que você é dependente do Senhor. Você chegou até aqui neste ano de 2025 porque você dependeu do Senhor. E em diante vai ser do mesmo jeito, da mesma forma. Deus, ele age mesmo quando nós não temos mais forças para lutar, para enfrentar os desafios. Quando ele fala no versículo 10 desse capítulo 7, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14 também diz a mesma coisa: o Senhor pelejará por vós. Israel estava com medo. Eles não estavam preparados. Mas a vitória veio do céu, não do braço humano. Quando nós confiamos no Senhor, a vitória vem dele, vem diretamente dele. Porque ele provém todas as coisas. O trovão de Deus. Outras vezes a chuva que deu hoje, deu cada trovão, Só que imagine um trovão com a força para confundir um exército inteiro. Imagine o estrondo que foi este trovão. E aí você pode pensar: poxa, mas aí confundiu os filisteus e Israel também? Não. Da mesma forma como aconteceu lá com Eliseu e Geazi, que vinha ali o exército para matar a Eliseu, e Geazi estava ali com medo daquela situação. Aí Eliseu clama ao Senhor: Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele veja. E ali Geazi viu cavalos e carros de fogo ao redor deles, guardando e protegendo. E nada acontecia. Da mesma forma foi com o povo de Israel. Deus trovejou do céu
confundiu o exército filisteu e nada aconteceu ao povo de Israel. Deus, ele luta batalhas que nós não podemos vencer. Mas aquilo que estiver ao teu alcance de fazer, você tem que fazer. Aquilo que for possível, você faz. O que for impossível, você entrega para Deus. Que Ele é especialista em causas impossíveis. Há muitas lutas na família que não se vencem com discussão, com brigas, com intrigas, com dinheiro, mas com oração e entrega. Quantas vezes esse ano você reuniu a sua família para orar? Quantas vezes esse ano você realizou um culto doméstico no seu lar? Orar em família, realizar um culto, é você convidando Deus para dentro do seu lar e dizendo: Senhor, as nossas lutas que nós enfrentamos, nós convidamos o Senhor a lutar conosco. Exige oração e entrega. O altar, Ebenezer, ele transformou a memória da dor em testemunho. Quando ele levanta ali aquela pedra, aquele altar, aquilo ali serve como um marco. Todos que passariam por ali desde então iam ver aquela pedra. Aquilo ia testemunhar o que Deus fez ao povo de Israel. O salmista, no Salmo 66, verso 16, ele diz: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. No culto de quinta-feira aqui, às vezes a gente pede aos irmãos, chama para contar uma bênção, um testemunho, algo que Deus fez. Muitas das vezes tem gente que tem até bênção para contar, mas tem vergonha, tem medo de vir aqui. A realidade é que quando Deus abençoa você, a sua casa, você precisa contar aos outros, para que eles vejam as maravilhas que Deus é capaz de fazer, não só na sua vida, mas que também pode fazer por eles. E Samuel, ele fez isso, ele ergue aquele altar para mostrar: olha só o que Deus fez para o povo de Israel. Ele também pode fazer por você. A mesma terra onde Israel outrora foi derrotada, agora se tornou um lugar de vitória. Deus, ele não apaga a história, mas ele redime. A lembrança da dor, ela passa a glorificar a fidelidade de Deus. Muitas vezes a dor que nós passamos é para que nós nos lembremos que em meio à dor, o Senhor esteve conosco. O Senhor não nos abandonou. Aquilo que quase destruiu a sua casa agora se torna uma prova de que Deus sustentou vocês. Você está aqui hoje com toda a sua família reunida, é porque Deus sustentou o seu lar em meio às tantas lutas que você passou nesse ano. Deus sustentou vocês. Quem reconhece a ajuda de Deus no passado, confia no futuro. Quando Samuel, ele ergue aquele altar, ele fala: até aqui
o Senhor nos ajudou. Até aqui, aponta lá para trás. Tudo que aconteceu lá atrás. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Só que da mesma forma como ele aponta para o que aconteceu lá atrás, ele agora fortalece a fé para enfrentar o que vem à frente. Até que o Senhor te ajudou, até que o Senhor sustentou a tua casa, mas é a partir daqui que a tua fé vai ser cada vez mais fortalecida para o que você tende a enfrentar à frente. Jesus, ele nos deixou algumas palavras e ele diz que no mundo teremos aflições. Eu desejo a você que 2026 seja um ano de bênçãos, de prosperidade, de vitórias. Mas é inevitável que nós iremos passar por tribulações. Jesus disse isso. Mas ele também diz: tende bom ânimo. Que até aqui você se lembre que o Senhor te ajudou, mas que a partir daqui o Senhor vai continuar reanimando, reavivando, fortalecendo a sua fé para os desafios que você tende a enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não abandona obras inacabadas. É aquele hino que a irmã Ana Paula canta, o Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Creia nas promessas do Senhor, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus do amanhã. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Talvez este ano de 2025 não tenha sido como você planejou. No culto da virada de 2024 para 2025, ou onde quer que você estava na virada de ano, você fez promessas, estabeleceu metas, objetivos, fez planos, mas pode ser que o ano não tenha sido o que você planejou. Talvez tenha acontecido tudo diferente. Talvez você esteja aqui hoje até um pouco chateado. Poxa, está chegando o fim do ano e eu não fiz metade do que eu prometi fazer. Planos foram interrompidos. Sonhos ficaram pelo caminho. Algumas orações que você começou ali no dia 1º. Esse ano eu vou começar no dia 1º um propósito de oração por tal causa, por tal coisa que eu preciso na minha vida. Talvez até hoje essas orações não foram respondidas da forma como você esperava. Mas tem uma verdade inegável nessa noite. Até aqui o Senhor te ajudou. Se você chegou até aqui, é porque Deus te ajudou. O profeta Isaías fala que os planos deles são maiores e melhores do que os nossos. No livro de Jó fala: bem sei que tudo podes
E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se você chegou até aqui do jeito que chegou, foi porque o Senhor te ajudou. Houve dias em que você não tinha forças para continuar. Houve momentos em que a sua fé parecia pequena, minúscula, sem força. A esperança quase se perdeu. Mas ainda assim você não caiu. Ainda assim a sua casa não foi destruída. Ainda assim você não morreu. Você permaneceu de pé. Está aqui até hoje. Isso não foi por acaso, não foi sorte. Não foi por causa das tuas forças. Foi a mão do Senhor que sustentou você e a sua família. Foi a mão do Senhor. O Ebenezer de Samuel, quando ele levantou, ele não dizia: até aqui nós fomos fortes. Até aqui nós fomos fiéis. Até aqui nós fizemos o nosso melhor. Mas sim, até aqui o Senhor nos ajudou. É o Senhor que nos sustenta, que nos mantém de pé. Esta frase de Samuel, ela reconhece os nossos limites. Você sabia que você é limitado? Raquel queria estar lá no sul agora com Marcílio e Mateus. Mas nós somos limitados ao espaço que nós estamos. Deus é onipresente. Ele está em qualquer lugar. Talvez é uma batalha que a gente enfrentou, mas nós não fomos fortes o suficiente para vencer essa batalha. Mas Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Talvez a prova daquele concurso que você fez, que você ficou por alguma questãozinha, porque você não sabe de tudo. Mas Deus, onisciente, sabe todas as coisas, conhece de tudo. Nós somos limitados. Quando nós falamos essa frase, até aqui nos ajudou o Senhor, nós reconhecemos os nossos limites. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. Nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Porque só quem entende que não conseguiria sozinho consegue glorificar a Deus com sinceridade. Quando você passar a entender que você não consegue viver sozinho, que você não consegue vencer com as suas próprias forças, é aí que você vai passar a glorificar a Deus com sinceridade, porque você vai conhecer o Deus que você serve. Talvez você... 2025 não tem mais como. Estamos há poucos dias. Mas talvez você olhe para o ano novo com muitas perguntas, não com respostas. Você imaginava começar o ano de 2026 com respostas recebidas. Mas a realidade é que você vai iniciar o ano com muitas perguntas. Será que é nesse ano que eu vou conseguir passar naquele concurso? Será que é nesse ano que Deus vai destravar aquela causa na justiça? Será que é nesse ano que o Senhor vai trazer a cura que eu necessito? Nós vamos começar 2026 com inúmeras perguntas, com receios, não com certezas, com fé, mas também com temor. E Deus, Ele
te diz para você nessa noite: a mesma mão que te trouxe até aqui é a mão que vai continuar te conduzindo. É a mão do Senhor, é a mão de Deus, é a mão de Deus que te sustenta a cada dia. O Deus que te sustentou no mês difícil. Talvez tenha algum mês desse ano as coisas ficaram difíceis na sua casa. Você deve se lembrar. O Deus que guardou a sua casa da crise. Talvez uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise de saúde. Todos nós enfrentamos crises. O Deus que trouxe provisão quando tudo faltava. Esse Deus, ele não mudou. Ele não se cansou. Ele não te abandonará. Por isso que, antes de pedir qualquer coisa para o ano de 2026, você vai novamente fazer promessas, novamente fazer planos, vai estabelecer metas, objetivos. Antes disso tudo, faça aquilo que Samuel fez. Pare. O povo de Israel vinha numa sequência de derrotas. Estava descendo ladeira abaixo. Cada vez pior. Samuel fez o povo parar. Samuel fez o povo reconhecer onde é que eles estavam errando. E Samuel fez o povo agradecer. Então, antes de estabelecer as suas metas de 2026, pare, reconheça, agradeça ao Senhor. Levante no seu coração um Ebenezer. Levante no seu coração um memorial. Talvez não com a frase "até aqui nos ajudou o Senhor", mas você pode colocar: nem tudo foi fácil, mas Deus foi fiel. Nem tudo deu certo, mas Deus me sustentou. Nem tudo terminou como eu pensei, como eu sonhei, mas eu estou de pé. A minha casa está de pé. Os meus estão de pé. E então, com essa certeza no seu coração, você vai entrar nesse novo ano com confiança. Confiando no Deus que te sustentou até aqui. É o mesmo Deus que vai te manter de pé no ano de 2026. Não porque você sabe aquilo que vai acontecer, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer, mas sim porque você sabe quem vai estar no controle da sua vida. Você vai entregar a tua vida ao Senhor, a vida da tua família. Assim como o Salmo 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Até aqui nos ajudou o Senhor e em nome de Jesus ele continuará ajudando. Se você crê nisso, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor nessa noite. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.